a loja já estava muito melhor, em outro patamar. Eu já estava conseguindo faturar muito mais por mês e assim, eu nunca tinha tido um faturamento tão alto, uma vida mais confortável perto da minha filha do que se eu tivesse empregada. Então, mesmo com a estabilidade de um concurso, eu optei por trabalhar por conta própria, porque eu jamais ganharia anual o que eu ganho hoje. Olá, seja bem-vinda. Eu sou a Jaqueline e esse vídeo eu vou te falar sobre como eu larguei a carreira de engenharia e o emprego concursado para viver exclusivamente de artesanato. Eu já gravei o vídeo 1 dessa série falando sobre como foi a minha trajetória até 2017, quando eu ainda tinha emprego, quando eu tinha uma vida paralela ao artesanato, que eu ainda não tinha feito minha transição de carreira. Eu não vivia só de artesanato, então esse vídeo 1 eu explico, se você não assistiu, eu acho importante você assistir o início. Eu explico como que eu cheguei até quase metade do caminho, digamos assim. E esse vídeo 2 eu vou falar sobre como eu vim de 2017 só crescendo no artesanato até conseguir fazer a minha total transição de carreira. O vídeo anterior, para não ficar tão longo, eu decidi gravar em 2 partes, né? Então esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, onde eu explico toda a minha trajetória, desde o início até 2017, onde eu já estava vendendo no Mercado Livre. Só recapitulando, assim, a minha trajetória no artesanato, caso você não tenha assistido, eu comecei a vender no Elo 7, explico que eu vendia no Elo 7, mas depois eu entrei no Mercado Livre nas minhas férias do meu trabalho e comecei a vender no Mercado Livre. Então vamos de Mercado Livre para frente, né, que foi o primeiro marketplace e eu comecei a vender, que foi o Mercado Livre. Ele foi a porta de entrada para abrir a minha cabeça para marketplace, porque o marketplace ele não é uma loja, não é um site onde eu coloco os meus produtos, não tem um site exclusivo. Algumas empresas têm loja oficial que tem um site dentro do Mercado Livre, mas não é o caso. As pessoas às vezes perguntam qual é o seu site no Mercado Livre. Não existe um site, você coloca seus produtos lá no Magazine Luiza, Amazon, etc. Os seus produtos ficam soltos lá dentro, não tem loja, não é uma loja, tá? Loja oficial é um nível muito mais elevado. Para ter uma loja oficial tem que ter marca registrada no NPI, tem que ter um faturamento de 250 mil nos últimos 6 meses consecutivos. Não é o meu caso, eu não sou uma loja oficial. Os meus produtos estão soltos lá dentro da plataforma como qualquer ser humano comum, tá? Então eu comecei a vender, colocar anúncios lá no Mercado Livre, se você entende assim, e coloquei os meus produtos artesanais lá. Eu já vendia, ainda estava trabalhando, né? Já estava trabalhando 2 anos já com o meu emprego concursada, né? Que eu já estava trabalhando desde 2014, 2015, não, 4 anos, desculpa, eu já estava 4 anos trabalhando como concursada. Comecei a vender e a coisa foi tomando forma e uma proporção que eu comecei a trabalhar muito de sábado e domingo, porque eu tinha no meio da semana o meu emprego e no final de semana eu tinha que fazer as peças da loja. Sendo que sempre, desde sempre, eu tive a ajuda da minha mãe, que me ajudava com a costura, né, porque eu trabalho com costura criativa. Então eu ficava na parte de corte, de administrar os pedidos, eu ficava no corte, cortando os panos e tal, ia no Brás praticamente várias vezes na semana, comprava um monte de pano, cortava, não sei o que, ia lá na máquina de costura. E aí eu fazia a parte de embalagem, de atendimento de cliente, de postagem. Chegou um momento que a gente estava trabalhando no domingo até 10, 11 horas da noite, começando de manhã. A gente não fazia nada além de produzir peças para vender no sábado e domingo. A gente não fazia uma faxina, nós não fazíamos um nada. E eu já estava morando para cá, né, que ela mora em outra cidade, então eu saía de casa de manhã, ia para lá e a gente ficava o dia inteiro produzindo peças. E isso começou a ficar extremamente cansativo, porque a loja foi crescendo e ao mesmo tempo eu ainda trabalhava e ela trabalha até hoje. A gente tinha os nossos empregos durante a semana e chegou uma hora que nós estávamos exaustas, né? Até o ponto da gente se perguntar se aquilo realmente valia a pena, se não valia a pena eu talvez pegar mais um período de aula ou ir para uma escola integral e abandonar a loja. Mas a loja já tinha criado proporções que estavam muito maiores do que o meu salário no meu emprego. Então, assim, eu não tinha a estabilidade de um concurso, mas eu via potencial na loja. Então, assim, eu comecei a pensar o que fazer. Tá. Aí, um certo dia, eu conversando com a minha irmã,
Eu falei, olha, eu tô muito cansada, isso tá assim, muito exaustivo, já não, o caminho já não está prazeroso, né? Eu estou muito cansada de levar a vida dupla, né, de 2 jornadas. Trabalhava muito, às vezes até 1 da manhã, todos os dias, acordar cedo, trabalhava de sábado e domingo, não tinha lazer nenhum, né? A gente só vivia por artesanato. Até que ela falou, olha, encerra, para de pegar pedidos personalizados, né, para você aliviar um pouco a sua agenda, encerra tudo isso e começa a trabalhar mais com pronta entrega e cogita tirar uma licença não remunerada, porque após 5 anos de exercício em cargos estatutários, os servidores públicos eles têm direito a tirar uma licença não remunerada de até 2 anos e depois voltar, se não conta para aposentadoria, etc e tal. E faltava em torno de 1 ano, ou menos de 1 ano, para completar os 5 anos e poder tirar essa licença não remunerada. Então ela falou, faz um planejamento financeiro para você poder guardar algum dinheiro, ter uma reserva financeira e poder ter esses 2 anos de licença, você vê se a sua loja vai de fato dar certo e tomar uma decisão, apesar de não ser uma decisão fácil, né? Então, eu comecei a partir dali, encerrar minha agenda de personalizados não foi fácil, fiquei mais de 1 ano nessa transição entre personalizados e pronta entrega, muita gente não aceitava, porque eu já tinha um portfólio de personalizados com produtos com nome, que as pessoas já estavam acostumadas com aquele tipo de produto. Falar que eu não ia vender mais produtos daquela forma foi um choque muito grande para muita gente, as pessoas não queriam, então eu fui cortando aos poucos, fui educando os meus clientes aos poucos, não foi um processo fácil, até que eu fui diminuindo e consequentemente diminuindo personalizados, eu fui reduzindo as minhas horas trabalhadas na produção de peças artesanais, porque o personalizado ele toma muito tempo, não é à toa que o personalizado ele precisa ser muito mais caro, porque ele é uma produção exclusiva, ele não é uma produção, por mais que seja personalizada, a gente consegue, por exemplo, cortar, aqui a gente corta pano tudo de uma vez, quando vai produzir, produz bastante coisa junto, então a gente coloca na produção. Em um personalizado, às vezes eu tenho que cortar na tesoura, eu tenho que fazer uma peça com nome, uma coisa exclusiva, eu tenho que ajustar um logo de algum cliente, então tudo isso toma o meu tempo, e às vezes eu tomava o meu domingo, tomava o meu sábado, eu fui cortando e educando aos poucos. Então voltando lá para meu planejamento de transição de carreira, que esse vídeo já está ficando longo, eu fiz esse planejamento nesse período que faltava para completar os 5 anos, e quando completou os 5 anos exatos, eu já pedi a minha licença. Demorou bastante para sair, ainda demorou 6 meses para ser publicada. Finalmente eu tirei a minha licença, então eu já tinha uma vida diferente da que eu era. Quando eu comecei a vender artesanato, eu já era casada. Eu já tinha uma cobrança do meu marido de ter mais tempo, de não trabalhar de sábado e domingo, de se organizar mais. Ele não via aquilo como um negócio sério, porque primeiro eu trabalhava dentro do quarto, né? Eu trabalhava dentro do meu quarto, do quarto extra do apartamento, e também trabalhava muito de sábado e domingo, até de madrugada, então ele não conseguia ver aquilo como algo sério. E sempre me aconselhava a organizar, a fazer as coisas melhor, eu mandar na minha loja, não os clientes, aquelas coisas que alguém, que a pessoa está de fora, vai aconselhar, e isso não é errado. Consegui tirar essa licença, e quando eu tirei essa licença eu já estava num período melhor assim de vendas, eu já estava vendendo bastante no Mercado Livre, ainda vendia bastante no Elo7 e comecei a focar mais, muito mais. Aí eu já acordava de manhã e já começava a trabalhar na loja, trabalhava até à noite, então eu comecei a focar em uma coisa só, porque eu já estava nesse período de licença e focando 100% no negócio artesanal. Nesse meio tempo, eu não sabia como aumentar as minhas vendas, mesmo ainda só focando 100% não era suficiente para eu poder fazer mais vendas. Eu ainda estava naquele modelo antigo de não saber o que fazer, como melhorar mais, e parecia que o volume de trabalho me consumia. Eu trabalhava e a lista de coisas a fazer não diminuía. Então, às vezes, eu pensava, eu tenho que ter umas 4, 5 pessoas me ajudando para poder zerar essas listas. E essas listas sempre aumentando, eu nunca conseguia, eu era consumida pelo trabalho.
e trabalhando em casa nunca rende igual. Depois eu fui descobrir isso quando eu vim para o meu ateliê aqui, com uma sala comercial. Eu descobri o quanto rende muito mais quando a gente foca 100%. Então, no caso, trabalhando em casa, eu não tinha noção, mas eu rendia bem menos, mesmo focando 100%. Eu comecei a buscar formas de aumentar as vendas, porque eu precisava tomar uma decisão e o tempo estava passando, né? Querendo ou não, ao final da minha licença eu precisava tomar essa decisão final de exonerar o cargo ou abrir mão da loja. E eu estava numa corrida contra o tempo. Comecei a buscar cursos, qualificações, e o que abriu a minha cabeça foi um curso de uma pessoa de como vender em marketplace. As pessoas criticam muito esse negócio de venda de cursos na internet, mas eu acreditei muito e apliquei praticamente tudo que esse cara falava. Até contratei uma pessoa, uma consultoria, para me ajudar a aplicar mais rápido aquilo. Infelizmente me ferrei, porque essa pessoa só fez bobagem, essa consultoria só fez bobagem, fez eu perder muito dinheiro, eu tive um prejuízo absurdo e tive que refazer tudo do zero, mas eu aprendi a lição. Depois desse conhecimento, eu comecei a aplicar esse conhecimento, eu abri a minha mente e comecei a trabalhar de outra forma, comecei a entrar em outros marketplaces de forma massiva e trabalhar de outra forma. Nisso eu já estava grávida de quase 8 meses. Quando eu comecei a aplicar esse conhecimento, eu já tinha comprado alguns cursos e tal, mas eu já estava grávida de 8 meses, onde eu comecei a aplicar e colocar em prática. Depois de tudo que deu errado, das pessoas que eu contratei, consultoria e tal, eu vi, não, eu mesma vou ter que pôr a mão na massa. Eu já estava grávida de 8 meses quando eu comecei a, de fato, aplicar todo esse conhecimento sozinha. E começou a dar muito certo. Então, eu comecei a expandir, colocar os meus anúncios, porque a gente chama de anúncios no Marketplace, nós não chamamos de loja. Como eu expliquei, a gente não tem uma loja oficial dentro de Marketplace, a gente tem anúncios lá, então eu posso ter um anúncio, 2, 100, 200, 300 anúncios, dependendo da quantidade de produtos que eu vendo. Então eu comecei a ter anúncios, mais anúncios, e com um centralizador de estoques, né? No caso eu uso um sistema, hoje eu não usava o sistema, então esse processo de implantar esse sistema, ele levou mais de um ano, tá? Entre muitas lutas, muita coisa assim. Foi um processo longo de aprendizagem até eu chegar no conhecimento que eu tenho hoje desse sistema, que foi através dele que eu consegui estar em mais locais vendendo os meus produtos com a mesma quantidade de estoque. Todo esse processo não foi fácil, foi muito aprendizado, horas e horas e horas e horas no telefone, conversando com pessoas que já sabiam, que já estavam lá, que já tinham chegado naquele resultado. E é todo um conjunto. O que fez eu sair daquele patamar estagnado, que eu estava no platô ali, eu não conseguia passar de um faturamento ali de no máximo R$5.000 por mês, para onde eu cheguei hoje, foi um conjunto de coisas, não foi só esse sistema, mas foi aplicar toda uma metodologia que me fez, dentro do artesanato, conseguir resultados extraordinários. Então, assim, é a metodologia de como eu trabalho, dos produtos, da minha organização diária, da padronização de processos, de como eu faço os anúncios, de como eu tiro foto de produto, porque hoje eu faço praticamente tudo, tá? A única coisa que eu não faço é a costura. A costura hoje ela é terceirizada, ainda minha mãe faz, temos uma outra costureira também, mas de resto eu faço tudo, eu faço marketing, eu faço parte da produção, eu desenho as coleções, eu faço embalagem, a gente tem funcionária hoje, mas eu embalo o produto também, levo no correio, levo nos postos de coleta, aqui a gente tem coleta, mas eu faço de tudo um pouco, de tudo um pouco. Eu sou uma pessoa que eu sei fazer tudo do processo para não ficar refém de ninguém. Algumas coisas eu terceirizei por conta de tempo. Não foi um curso que me fez chegar onde eu cheguei. Foi toda uma construção de conhecimento, de 10 anos de conhecimento, que me fez chegar onde eu cheguei. Não sei se você está entendendo. Não foi, aplica isso aqui, um hackzinho que vai fazer você faturar 200, 300 mil por mês. Não é isso. É só concluindo a minha história, né? Deu o tempo da minha licença. Após toda essa estratégia que eu apliquei na minha loja, que eu vim construindo um método de trabalho, eu pude chegar nos resultados que eu cheguei. Então não foi uma dica solta, foi toda uma construção de acertos e erros até onde eu vim chegar. Só resumindo a história, acabou a minha licença, né? Eu já tinha tido a minha filha e eu tomei a decisão de exonerar o meu cargo, porque a loja já estava muito melhor, em outro patamar. Eu já estava conseguindo faturar muito mais por mês e assim, eu nunca tinha
tido um faturamento tão alto, uma vida mais confortável perto da minha filha, do que se eu tivesse empregada. Então, mesmo com a estabilidade de um concurso, eu optei por trabalhar por conta própria, porque eu jamais ganharia anual o que eu ganho hoje. Então, nesse último ano, só em 2 marketplaces, em 3 marketplaces, eu tive um faturamento de mais de 200 mil, fora a Amazon, fora o meu site, fora o Elo7. E só para vocês terem uma ideia de como o professor é mal remunerado, eu já cheguei a ser isenta do imposto de renda há alguns anos trabalhando como professora. E mesmo como engenheira, hoje olhando para trás, o meu salário como engenheira não acompanhou essa evolução dessa vida que eu tenho hoje. Então hoje eu tenho uma vida um pouco mais confortável graças ao artesanato. E eu voltei às minhas origens de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu sempre fui apaixonada desde sempre. Porque a minha profissão como engenheira, às vezes eu posso ter seguido mais pensando no dinheiro e nas minhas habilidades com exatas ou coisas assim, mas o artesanato sempre foi a minha paixão. Então, eu dou graças a isso a minha vida hoje, e assim, foi uma vida que eu idealizei, essa construção desse ambiente, de viver do que eu gosto. Eu sempre pensei no ambiente calmo. Hoje eu trabalho, saí do quarto, né, qualquer hora conta essa história, mas eu sempre quis um ambiente legal para trabalhar, e hoje, graças ao artesanato, eu vivo da renda do artesanato, que eu não sabia que era possível, porque se eu soubesse que era possível viver de artesanato quando eu tinha 18 anos, por exemplo, eu já estaria em outro nível, em outro patamar, talvez estaria conhecida nacionalmente, internacionalmente, talvez teria uma loja no aeroporto, alguma coisa para turistas levarem as minhas peças para outros países, mas eu não sabia dessa possibilidade tão grande que é o artesanato. Eu achava que o artesanato era pequeno, era só para vender para amigos e parentes. Tem muitas possibilidades, infinitas possibilidades. O artesanato, principalmente de venda, é um mercado muito grande no Brasil, o mercado artesanal. E eu queria falar com você agora sobre o método Super Artesã. É um método que eu ensino os meus 10 anos de experiência de forma super resumida, tá? O que deu certo, o que não deu certo, como você pode também alcançar os resultados que eu consegui, muitas dicas de ouro, de como você organizar a sua rotina, de como você começar a fazer vendas de forma massiva e escalar o seu negócio. Chega de vender fiado, chega de vender em feiras, chega de vender para amigos e parentes, pessoas que não pagam, pessoas que ficam comprando para ajudar você. Então você pode vender para o Brasil inteiro, de forma escalável, de forma massiva, não precisando ficar se preocupando com o controle de estoque, porque eu ensino você a fazer a parte de centralização de estoque, eu ensino você a ter um sistema, a se organizar e a vender na forma automática, 24 horas por dia. Esse ano que passou de 2022, não teve um dia sequer que eu não fiz venda. Eu fiz venda até na hora do Jogo do Brasil, eu fiz venda sábado e domingo, feriado, faço muitas vendas de madrugada, cai automático as vendas, porque o meu negócio está rodando. Eu não preciso ficar postando, fazendo rifas, nada para vender. E eu quero que a sua vida seja assim. Se você quer viver de artesanato, quer curtir mais a maternidade, que é o meu caso também, quer ficar perto da sua família, não dá para trabalhar 8 horas por dia, ficar 2 horas para ir no ônibus, 2 horas para voltar, não tem essa condição de estar fora, de estar longe da sua família, dos seus filhos, e ver o artesanato como uma alternativa, o manual da Super Artesã é você, e a gente é para você, porque ele vai te ajudar a sair da inércia, a sair do absoluto zero. A gente vai lançar mais materiais, eu vou lançar mais materiais em vídeo também, que vai ajudar muito, porque eu sei que materiais escritos ou com apostilas de exercícios talvez não sejam tão claros para as pessoas que às vezes têm alguma dificuldade de interpretar esses materiais, até porque eu sei disso, porque eu fui professora por muito tempo e eu sei da dificuldade das pessoas de interpretar materiais escritos e colocar em prática. Então nós vamos lançar materiais em vídeo nos próximos meses, nas próximas semanas, o mais rápido possível. Também oferecer esses materiais para quem tiver interesse, sempre com o intuito de ajudar, né? A gente vai oferecer esses materiais não vão ser gratuitos, mas vão ser o mais acessíveis possível. Só para vocês terem uma ideia, a gente começou vendendo esse manual por R$10. R$10, gente, é o preço de um pastel.
Então tem gente que fala, ai, só quer vender curso, só quer vender curso. Mas o meu tempo é escasso também. Eu tô aqui para fazer esses vídeos para vocês, eu poderia estar brincando com a minha filha. Então a gente precisa monetizar alguma coisa, né? Pelo menos para pagar o meu vídeo, o batom que eu passo aqui, entendeu? Porque eu vivo da renda do meu artesanato. Acredite você ou não, eu tenho uma família, eu tenho custos fixos, eu faço a minha compra do mês, o leite da minha filha é caro, fralda, etc. Então isso não sai desses vídeos, não sai desse material de R$10. A ideia é te ajudar. Né? Se você não quiser acreditar, segue outra pessoa, faz outra coisa, siga a sua cabeça, continue no caminho que você está e tá tudo bem. A gente está tentando ajudar na melhor forma possível, mas a gente respeita também porque é o meu tempo aqui, né? Eu poderia estar fazendo outras coisas para ganhar dinheiro com esse tempo que eu tô aqui. Então, assim, o foco aqui não é vender curso, não é viver de venda de curso, bem que eu gostaria, mas a gente tem uma vida real, eu vendo artesanato, tá? E ensino você, caso você queira seguir, aceitar que você não sabe tudo, você vender também. Basta você querer ou não, ou ficar no mimimi, né? Então, é uma escolha sua, você não é obrigada a nada e eu também não. Então é isso, não quero ser grossa, mas essas coisas têm que ser ditas porque tem pessoas que vêm criticar, que não acreditam que eu vivo de artesanato, que não acreditam que eu não tenho outro emprego, que eu não sou sustentada por marido. Então, isso infelizmente tem que ser dito para algumas pessoas, outras não merecem ouvir isso. Mas infelizmente, eu quero deixar claro, tá? Que é o meu tempo aqui, mas o meu objetivo é ajudar de coração as pessoas que querem ser ajudadas. Eu espero que você esteja entre uma delas. Eu vou ficando por aqui. Se você se identificou com alguma coisa da minha história, comenta aqui embaixo e me deixa saber, que eu vou amar conhecer a sua história também. Bem, é isso. O link do manual está aqui na descrição e o link no Instagram tá na bio, tá bom? Um beijo, fica com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos.